Durante a prática clínica, qual o papel do terapeuta? Estimular os pacientes, verbalmente em princípio, a praticar descrições sobre nossos comportamentos que os transformem de incorrigíveis, porque estão assim há anos, já se consideram incorrigíveis em relação àquilo, a corrigíveis. O que foi aprendido, por isso que eu disse, a crença que traz um conceito distorcido, a crença disfuncional, foi algo que ele aprendeu, incorporou no seu padrão de funcionamento e condicionamentos, faz parte do seu aprendizado, por isso cognição. Então aquilo que ele aprendeu pode ser desaprendido, ou melhor, substituído. Nós vamos trazer um novo aprendizado em relação à mesma situação. Um aprendizado que seja positivo para ele, para substituir essa crença distorcida, onde ele vai, na prática, obter um resultado diferente, positivo, que vai gerar um conceito positivo e vai reestruturá-lo cognitivamente. Albert Ellis, ele fez uma observação apoiada nos tipos de caráter de Horney e acrescentou isso à Treck. Olha bem, os 3 principais tipos de caráter de Horney são embasados no modo predominante de relacionar-se com os outros. Eu identifico isso observando a forma como a pessoa se relaciona. Primeiro, o tipo selfie apagado. Selfie, entendendo, é a nossa identidade, é como nos vemos, a nossa autopercepção. Selfie apagado. Anuente resulta da operação defensiva de agarrar-se a outros. Tais pessoas tentam obter o favor dos outros através de lisonja, alguns presentinhos, alguns favores. Subordinam-se aos outros e são relutantes em discordar por medo de perder favor. Ainda que não concordem com alguma coisa do outro, acabam apoiando, acabam participando juntos, justamente porque o seu selfie é apagado, ele não consegue se impor, ele não consegue defender um ponto de vista diante do outro, porque ele quer agradar o outro. Selfie apagado. 2. O tipo expansivo. Agressivo resulta de manobrar contra outros e colocar forte confiança em poder e domínio como um meio de obter segurança. O tipo expansivo, é o que adora encontrar o selfie apagado, para manipulá-lo, para usá-lo. Então alguém agressivo, alguém que se impõe, manobra as pessoas, gosta de fazer manobras, de usar os outros, de liderar. Então é o tipo expansivo. E é o tipo desapegado. Resignado resulta de afastar-se de outros para evitar tanto dependência, como selfie apagado, como conflito. Eles são pessoas muito privadas que, embora se recusando a competir abertamente, veem-se como se elevando acima dos outros. Então, o tipo desapegado é aquele que não tem interesse de se envolver em contendas, acha que não precisa manipular outros, mas tampouco aceita ser manipulado. Ele sabe qual é o seu lugar e ele se considera um patamar acima da maioria, utilizando os mesmos princípios da terapia cognitivo-comportamental. Albert Ellis desenvolveu assim a Treck. Nós vamos agora abrir um pouco mais sobre a terapia racional emotiva comportamental. Ele criou o paradigma de Ellis. O que é esse paradigma?
essas três letras, A, B, C, onde ele chamou de A um evento ativador ou uma situação. Ele chamou de B nosso pacote de crenças, o nosso pacote cognitivo. E C, consequências, ou podemos chamar também comportamento. Então eu tenho um evento ativador, uma situação, eu tenho um indivíduo B com suas crenças, seu pacote cognitivo, e vou ter então, de acordo, o indivíduo B, de acordo com a situação A, tem um comportamento C, uma consequência. Isso aqui é exatamente o paradigma de Ellis, algo que ele diz que a fórmula ela funciona para todos. Nós temos é que entender a fórmula para então nos reestruturarmos. Vamos entender isso. De acordo com Ellis, as pessoas não são perturbadas por coisas, mas sim pela visão das coisas. A afirmação fundamental da terapia racional emotiva comportamental é que a maneira como as pessoas se sentem é largamente influenciada pela forma como elas pensam. Cognição. Quando as pessoas têm crenças irracionais sobre si mesmas ou sobre o mundo, acontecem problemas. Devido a isso, a meta da TREC é ajudar as pessoas a alterarem crenças ilógicas ou irracionais e padrões de pensamento negativo, a fim de superar os problemas psicológicos e sofrimento mental. Ellis continuou a trabalhar em TREC até sua morte em 2007. Vamos conhecer então o modelo ABC. Ele sugeriu que as pessoas, erroneamente, culpam eventos externos para a infelicidade. Que eventos? Situações que acontecem, um acontecimento qualquer, inesperado na sua vida. Ele argumentou, no entanto, que é a nossa interpretação desses eventos que realmente se situa na causa do nosso sofrimento psíquico. Ou seja, não é o evento de imediato o responsável pelo meu comportamento final ou pelo meu sentimento final, mas meu pacote de crenças, minha cognição diante daquele evento é que vai me dar um comportamento alterado, distinto de outros. Cada qual tem um comportamento final, cada qual tem um sentimento final, porque ele tem um pacote cognitivo diferente, um pacote de crenças diferente, que vai trazer um ser diferente, comportamento final, consequência. Para explicar esse processo, Ellis desenvolveu o que ele se referiu como um modelo ABC. A é a ativação do evento. Alguma coisa acontece no ambiente ao seu redor. É uma situação que você vai identificar. Um evento qualquer. B, crenças. Você mantém uma crença sobre o evento ou sobre a situação. Sobre aquilo que está acontecendo, qual é a sua crença estabelecida? Aquilo que você já tem como um conceito absoluto. E C, consequência. Você tem uma resposta emocional à sua crença. De acordo com a crença que eu tenho em relação ao evento, eu vou ter uma consequência, uma resposta emocional em relação àquilo. Então, a resposta emocional que eu vou ter, a consequência final, o comportamento,
não depende exclusivamente do evento, do A, mas depende do B. Que tipo de crença está ali? Que é o filtro, que é a lente, por onde eu vou ver o evento. Aplicando a terapia cognitivo-comportamental e a TREC. A TCC e a TREC têm ajudado muitos casais a se reencontrarem no matrimônio, pois traz explicações de vários porquês e ferramentas úteis para o casal. Vejamos alguns princípios da TREC. Penso, logo sinto. Modelo A, B e C. Aquilo que penso, cognição. Estou fazendo leitura de quê? Crenças. Logo sinto é o quê? Emocional. Aquilo que penso, que faço leitura, a minha interpretação dos eventos alteram emoções. No modelo ABC nós vamos entender isso. Para resolver um problema é preciso compreender suas causas. Embora essa afirmação pareça óbvia, é relevante explicar que muitas pessoas ignoram o óbvio e buscam descobrir as causas de seus problemas de uma maneira confusa e desgastante. Os problemas emocionais são semelhantes a qualquer outro tipo de problema. Se as causas não são corretamente identificadas, os esforços são desperdiçados e a solução não é construída. É como atirar em um alvo de olhos vendados. Você já parou para pensar que o seu sistema de crenças pode ser uma das causas dos seus problemas? É comum culparmos os outros, a má sorte, as circunstâncias, mas dificilmente olhamos para nós mesmos. Percebemos esse nosso pacote de crenças. Há uma evidente razão para omitir que os pensamentos estão intimamente relacionados com o sofrimento emocional. Eles ocorrem tão rapidamente que a maioria das pessoas nem se dá conta do que está acontecendo. É mais fácil perceber a situação concreta, já que a resposta emocional é intensamente sentida e palpável. Nós damos grande importância a essa emoção, ao sentimento que já vai alterando o comportamento, sem pararmos para pensar por que veio esse sentimento. É real? É lógico? É racional? O sentimento vem e você cede ao sentimento, à emoção. Não deve ser assim. A razão tem que prevalecer, o racional tem que prevalecer sobre o emocional. Eu tenho que buscar as causas. Por que me sinto assim? Por que meu comportamento está sendo alterado? Por que minhas emoções foram alteradas diante desse evento? É porque eu tenho uma crença relativa a esse evento com um conceito que está alterando minhas emoções. E é nessa crença que eu preciso trabalhar, que eu preciso trazer novos conceitos, uma reestruturação. Por isso, muitos pacientes iniciam a psicoterapia com a ideia de que as respostas emocionais e comportamentais são causadas pelo ambiente. Sempre a ideia qual é? As minhas alterações, meus transtornos, é porque o ambiente da minha casa é assim, assim, assim. O ambiente do meu trabalho me traz um estresse excessivo. Nós sempre olhamos para fora, dificilmente olhamos para dentro, para a percepção que temos das coisas. Não é isso, não é o nosso pacote de crenças que faz com que, ao analisarmos a situação, tenhamos alterações emocionais. E se olharmos para o lado e vermos que o outro está passando pela mesma situação, mas com um equilíbrio diferente do meu, sem alterações emocionais, por que será? O evento não é o mesmo? A situação não é a mesma?
Por que ele passa com estabilidade emocional e eu não? Porque o pacote de crenças dele é diferente do meu. As experiências que ele teve foram diferentes, geraram um conceito diferente, uma crença diferente que lhe dá essa estabilidade, um outro comportamento. Então eu tenho que agir nessa crença disfuncional. A terapia cognitiva expõe uma nova forma de compreender. Ela afirma que os pensamentos sobre as situações, mais do que a situação em si, é que produz sentimentos. Mais do que a situação, mais do que o evento, é a forma como eu penso, como eu raciocínio e entendo aquilo que vai me trazer alteração emocional, sentimentos. É por isso que o evento, ele vai provocar algo diferente em cada um. Porque cada um vai pensar, raciocinar, vai fazer a leitura das suas crenças em relação àquilo e vai ter um comportamento diferente. O C, as consequências, nós falamos que A é o evento, é a situação, aquilo que aconteceu. O B, minhas crenças. E a leitura que eu faço em relação àquilo, com os conceitos que tenho. C, as consequências, ou comportamento final. Representa tanto as suas emoções, as suas reações fisiológicas, que foram todas alteradas, como o seu comportamento. A teoria que muitos pacientes acreditam quando chegam à psicoterapia é que A, ou seja, o evento, a situação, é quem produziu o C, esse comportamento alterado. Ou seja, que os sentimentos e comportamentos são consequências da situação em que a pessoa se encontra. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: você me deixou furioso, ele me deixou chateado, ou essas notícias me deixaram deprimido. Essas ideias pressupõem que algum evento, alguma situação fez com que a pessoa sentisse determinados Cs, ou seja, consequências, comportamentos, emoções. Nós estamos pulando algo importantíssimo nessa situação, que é o B, as crenças. O pacote cognitivo, ele está no meio. Ele é quem faz a interpretação do A para gerar um C. Conforme eu tenho esse B, tipo de crença que eu tenho, conceitos que eu tenho alicerçados em mim, eu faço uma leitura diferente da situação e tenho alterações emocionais e comportamentais diferentes da maioria. Então o problema não é o A, o problema é o B. O problema não é o evento, o problema é a minha leitura do evento, que está sendo diferente da maioria. Essa é uma ideia tão universal que parece realmente refletir a verdade. Qual a ideia? De que o evento é que produz alteração no ser, alteração comportamental e emocional. E pulamos o B. Mas será que é mesmo assim? Ellis e muitos outros estudiosos dizem que não. O mundo externo não tem poderes mágicos, não pode se infiltrar em nosso cérebro e gerar sentimentos. O mundo externo pacientemente espera que nossos sentidos o reconheçam. A fórmula correta é a que segue, e ela é uma excelente forma de explicar o funcionamento básico da terapia cognitiva. Então, esta é a fórmula correta. A, B, C. Essa é a sequência. Não é A, C. Não. A, B, C. Vamos entender. O B, nós falamos do C,
Consequências, comportamentos, emoções alteradas. O B, crenças, pensamentos que temos acerca das crenças. Representa cognições, crenças e atitudes. É a forma como nós interpretamos, julgamos, concluímos sobre A, que é o evento, a situação. É a maneira como o nosso cérebro processa a informação bruta vindo de A e a organiza em padrões, esquemas, temáticas e histórias. Quase todas as nossas emoções podem ser entendidas a partir dessa fórmula. Assim, ao invés de apenas perceber o A, procure perceber como o está interpretando. Eu não tenho que perceber apenas a situação e já ter uma alteração comportamental e emocional em relação a ela. Eu tenho que perceber e fazer a leitura das minhas crenças em relação àquilo, questioná-las, racionalizá-las, para entender minhas alterações emocionais e comportamentais, a minha diferença em relação ao outro. Veja bem, vamos citar agora, vamos ver um exemplo para que você entenda isso. Nós temos um A. O A é uma situação qualquer, um evento qualquer. O A é: você está em uma festa e alguém lhe apresenta Marcos. Este é o evento. Você está numa festa, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Te apresentaram, alguns amigos te apresentaram Marcos. Muito bem. Quando vocês conversam brevemente, Marcos nunca olha para você. Ele direciona o olhar fixamente para um ponto imaginário qualquer sobre o seu ombro. Diante desta situação, analisaremos 3 possibilidades de Bs que gerarão 3 Cs diferentes. O A é um só houve um evento. Qual é o evento? Marcos foi apresentado a você, vocês estão conversando, você está interessado em conversar com o Marcos, mas o olhar de Marcos não é para você, é um olhar meio perdido no horizonte, e é isso que você vai analisar. Essa é a situação. Mas nós temos 3 pessoas diferentes diante dessa situação, você é apenas uma delas. Temos 3 pessoas diferentes que vão gerar 3 Cs diferentes, 3 comportamentos, 3 emoções diferentes. Vamos ver então. Primeiro, Marcos é mal educado. Olha aí, esse é o B. É a minha interpretação, a minha leitura dessa situação. Marcos olhando no horizonte, ao invés de olhar para mim, ao invés de estar me dando aquela atenção, está com o olhar meio perdido. Na minha leitura, pela crença que tenho, a leitura que faço é: Marcos é mal educado. Ele está me insultando, ignorando-me dessa forma. Como consequência, olha lá, o C, sentimento de irritação e comportamento ríspido com Marcos. Aquilo que era uma boa conversa, dali a pouco você já está tratando mal o Marcos. Por quê? Marcos é mal educado. Marcos não está olhando para mim, não está me dando a devida atenção. Está me deixando falando sozinho. Então, você tem uma reação em relação a isso. Consequência. Mexeu com suas emoções, sentimento de irritação, alterou o emocional, alterou o comportamento. Você foi ríspido com Marcos. Vamos seguir. E aí nós temos uma imagem aí ilustrando isso. Ei, você está me vendo? Né? Você quer essa atenção. Você imagina que para o outro estar ouvindo e compreendendo, participando da conversa, ele precisa estar olhando fixamente para você, nos teus olhos. Então, por isso essa chamada. Ei, você está me vendo?
uma segunda situação, ou melhor, a situação permanece, é o A. Mas nós temos uma segunda pessoa aí, o segundo B, que tem um pacote cognitivo diferente, crenças diferentes. Diante daquela situação, daquele A, diz assim: Marcos não me acha interessante. Todos me acham chato. Nesse pacote de crenças, tem embutido lá sentimento de inferioridade, de rejeição, alguns sentimento quase de insignificância. E aí, diante daquela situação, daquele A, vem os pensamentos automáticos. Marcos não está me achando interessante. Marcos não está interessado em mim. E não seria diferente, todos me acham chato, todos me acham desinteressante. E aí vem o C. Consequência, comportamento. Sentimento de tristeza, área emocional. Então alterou emoções. E comportamento de esquiva, alteração comportamental, para tentar sair daquela situação. Então você sentindo que não é interessante para o Marcos, desconversa, dá uma desculpa e sai daquela situação. Termina ali o assunto. E sai com essa impressão: mais uma vez, alguém não se interessou por mim ou me achou chato, sem interesse algum. Mas aí nós temos o terceiro B, que com o seu pacote de crenças, que é positivo, é alguém bem resolvido, é alguém que tem a sua autoestima no lugar. Diante daquele A de Marcos, com o olhar meio perdido no horizonte, olha a conclusão: Marcos parece tímido. Então ele não está olhando para mim, é porque ele é meio tímido. Provavelmente ele se sente constrangido em olhar para mim. Observe aí que agora esse terceiro B, ele não olha para si como se ele tivesse algum problema. Na situação, no primeiro B, no segundo B, ambos olharam para si e tiveram aquele comportamento. Um saiu chateado, o outro se esquivou, saiu triste. Mas o B3, ele tem sua autoestima no lugar, ele tem um pacote de crenças que diz que ele é um cara simpático, que ele é um cara que conversa bem, que se relaciona bem. Então, o problema não é ele, ele olha então para Marcos, o problema é o Marcos. Marcos deve ser tímido, deve estar constrangido em olhar para mim. Então eu tenho um C diferente. Olha aí, sentimento de afeto empático. Ao invés de estar irritado com Marcos, ou de olhar para ele como alguém que me esnobou, vou ter um olhar empático em relação a ele. Por quê? Ele é tímido, ele está meio deslocado. E comportamento de facilitar a conversa, para que Marcos possa sentir-se mais à vontade. Observou então que nas três situações, os três eventos, apesar de termos o mesmo A, por termos Bs diferentes, os Cs foram diferentes. Eu mantive só o a mesma situação, o mesmo evento. Alguém que numa conversa não está dando a devida atenção, está com o olhar meio perdido no horizonte. E eu tive três comportamentos diferentes. E nós vimos que a causa do comportamento foram os Bs. Pacote de crenças. Se eu tenho uma crença disfuncional ou se eu tenho uma crença positiva que me traz autoestima, que me faz ver as coisas sob um prisma positivo. Então nós temos a imagem ali
sobre esse terceiro B, que duas pessoas conversando, né? E aí essa percepção, olha, ele deve ser tímido, Marcos deve ser tímido, tá meio sem jeito, né? E aí a pessoa sai com a autoestima no lugar, e eu não tenho problema nenhum, o problema é com o Marcos. A maioria das vezes a vida nos oferece o evento, a situação. E diante disso existem inúmeras opções de Bs, as crenças que temos, pensamentos acerca dessas crenças, que gerarão inúmeros Cs, consequências diferentes, comportamentos diferentes, emoções diferentes. Processo terapêutico é, em parte, treinar o paciente para identificar e compreender os seus Bs, e identificar aí os que são disfuncionais, que trazem conceitos equivocados, disfuncionais, de modo que eles se tornem cada vez mais racionais e flexíveis diante da realidade. Conseguir compreender e aplicar o modelo ABC é um objetivo terapêutico que instrumentaliza o paciente a se autoavaliar e construir pensamentos mais funcionais, mesmo fora do setting terapêutico. Então, quando o terapeuta vai no ambiente familiar, está ali no trabalho da terapia familiar, ele observa um indivíduo que é disfuncional, trabalha com o indivíduo à parte, identifica pensamentos disfuncionais, pensa para o indivíduo relatar esses pensamentos, a frequência que eles vêm, quais são os pensamentos automáticos disfuncionais. E aí você, junto com ele, vai descobrir qual é a crença geradora desses pensamentos. A crença disfuncional, que traz uma distorção cognitiva, vamos reestruturar, vamos gerar uma nova crença. Em cima dessa nova crença, novo comportamento, novas emoções. O hábito é uma espécie de segunda natureza. Por isso, sei que mudar a forma de perceber a realidade com a qual você está acostumado é uma tarefa que exigirá atenção, dedicação e treino. Nós temos condicionamentos, são os hábitos, as rotinas. O indivíduo, quando às vezes comparece diante do terapeuta, ele vem há anos tendo o mesmo hábito, um mesmo condicionamento, uma mesma reação. A crença está alicerçada, fundamentada nele, é a verdade que ele tem. Então, exige um trabalho de reestruturação, de conscientização e racionalização de que aquela crença é ilógica, é irracional, é infundada, para que então possamos gerar uma nova crença, uma positiva. Desta forma, convido você para direcionar essa energia que por vezes está sendo gasta em pensamentos disfuncionais, no monitoramento e reflexão sobre os seus Bs. O B são crenças, pensamentos, a forma como pensamos, avaliamos, raciocinamos sobre as crenças que temos, é o produto das vivências do indivíduo, que sofreram influências do ambiente familiar, crenças dos pais que ele recebeu, de amigos, parentes, dos traumas, que foram experiências de fracasso, vivências traumáticas e do sucesso que ele teve. Então, o B, que é aquilo que vai influenciar o comportamento final, a reação final, as consequências, tudo depende do B, que é a sua interpretação, a sua leitura do acontecimento, do evento. Mas essa leitura, ela vai sofrer influência de quê? Das suas verdades, das suas crenças. E cada um recebeu um pacote de crenças diferente. Por isso, olha, é o produto das vivências do indivíduo. À medida que você foi tendo as suas vivências relacionais,
você foi recebendo influências, crenças. Muitas das crenças que temos não são nossas de fato, são dos nossos pais, passaram para nós, são de amigos, são de parentes. Aquelas que foram as nossas experiências pessoais, aí geraram nossas crenças de fato. Mas o nosso pacote de crenças é amplo. E o problema é quando temos uma crença disfuncional, que advém de um trauma, de uma experiência negativa, de um fracasso. Ela vai gerar pensamentos automáticos distorcidos, disfuncionais, que vão alterar meu comportamento, vão tornar o meu comportamento disfuncional, algo que não é bom para os relacionamentos. Isso altera esse relacionamento fora, trabalho, escola, nas vivências sociais, mas sobretudo na família, no âmbito familiar. A compreensão cognitivo-comportamental é que fatores cognitivos, as crenças que tenho e a leitura que faço delas. Pensamentos automáticos disfuncionais são distorções cognitivas. São importantes fontes geradoras de conflitos, porque me trazem alterações emocionais e comportamentais. Elas estão vindo de uma crença errônea, ilógica, disfuncional. Eu preciso alterar essa crença. Um exemplo aí, uma leitura mental. O marido, ele está falando, conversando com a esposa, contando alguma coisa, talvez até empolgado. E a esposa boceja, por estar cansada, trabalhou muito aquele dia, já está com sono. Por isso ela bocejou, não porque não tem interesse no que o marido está dizendo. Ele pode pensar em coisas aí. Vai depender do quê? Pacote de crenças que ele tem. Vai depender da leitura que ele faz, alicerçada nas crenças que ele tem. Se ele já tem alguns traumas que ele está trazendo consigo, ele pode pensar: minha esposa não tem interesse naquilo que eu falo, eu sou desinteressante. Ou ela não está muito interessada em mim. As coisas que acontecem comigo no meu dia a dia, ele pode fazer essa leitura. Mas ele pode fazer outra leitura. Coitada da minha esposa, deve ter trabalhado muito hoje, ter feito muita coisa, está exausta, com sono e ainda assim está me ouvindo. Olha, ele já viu por um outro ângulo. Apesar do cansaço e do sono em que ela está, porque ela está bocejando, ainda assim ela está aqui me ouvindo. Então, duas leituras totalmente diferentes. Na primeira, o indivíduo pode acabar o assunto por ali: estou vendo que você não está muito interessada, vai dormir. Na segunda, ele pode até agradecê-la por estar ali ouvindo sobre o seu dia, apesar de estar cansada, com sono, e os dois vão dormir tranquilamente, numa boa. B's diferentes, C's diferentes para o mesmo A. Então o problema está nos B's, no pacote cognitivo que cada um de nós traz consigo. Diversos fatores têm favorecido a adoção de técnicas da TCC e da TREC por terapeutas de casal e família. São eles: uma abordagem pragmática, ou seja, ela é objetiva, ela é prática, envolve a família, há exercícios, e ela é realista, porque ela racionaliza a coisa e ela revela muitas coisas, como realmente nós somos e onde está o problema da situação. Postura mais proativa é diferente daquele atendimento que a pessoa mais ouve do que age, do que interage com a família. Com a TCC e a TREC, o terapeuta é proativo, ele é dinâmico, ele participa do contexto familiar, interagindo e apontando. Então, mais proativa para a resolução de problemas e desenvolvimento de habilidades
que podem ser utilizados para enfrentar dificuldades futuras. Relacionamento colaborativo entre terapeuta e paciente. É uma parceria. Você o tempo todo põe o paciente a par do que está acontecendo, qual é o projeto de reestruturação, onde está a crença disfuncional, como vocês vão gerar uma crença positiva em relação daquilo, os exercícios que vão ter que fazer para reestruturá-lo cognitivamente. Então, tudo isso envolve essa colaboração entre paciente e terapeuta. Então é bem proativo o tratamento. E encerramos aqui. Use a TCC, use a TREC dentro de toda a sessão terapêutica que você fizer, seja no âmbito familiar, seja no setting terapêutico, porque são ferramentas que vão facilitarem muito o processo terapêutico, vai te aproximar mais rapidamente do paciente, vai quebrar resistências, vai trazer envolvimento no tratamento, você vai ter um paciente ativo e colaborativo no processo e, o mais importante, vocês vão juntos identificar crenças disfuncionais, com conceitos ilógicos, irracionais, incorretos, vão identificar os pensamentos automáticos disfuncionais e distorcidos e vão conseguir reestruturar o paciente. Isso tudo juntos, de forma colaborativa. Então você vai prover meios, ainda que seja prático, uma experiência prática, em que ele, racionalizando a situação, ele vai entender que aquela crença que ele tinha antes era irracional e ilógica. Ela foi inserida com uma mente infantil, imatura, e que não deve ser a sua realidade hoje. Então, há uma substituição que nós chamamos reestruturação cognitiva. E você vai conseguir êxito e ajudar o seu paciente, ok?